bem-vindo a mais um vídeo do Eleve-se. Eu sou a Lorena, essa é a Laodiceia, essa é a Casey. E no vídeo de hoje a gente vai falar um tema meio polêmico. Nós vamos comparar terapia integrativa e terapia convencional. Por que será que a gente escolheu esse tema? E se você tem dúvidas sobre as terapias, o que fazer, qual escolher, fica aqui que esse vídeo é pra vocês. Se você não tem dúvida, fica aqui pra você assistir que vai ser legal também. Então, primeiro, psicóloga, explica pra gente como é a terapia com psicólogo. Bom, terapia com psicólogo tem várias vertentes, né? A psicologia tem várias vertentes, então depende muito do terapeuta que você for. Então, quando alguém fala que está fazendo psicoterapia, a gente entende que está fazendo com um psicólogo. Acho que essa é a primeira coisa importante, o primeiro conceito importante da gente citar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, estou fazendo terapia com quem? Porque eu que sou psicóloga, essa pessoa fala assim, estou fazendo terapia, que legal, qual é a sua psicóloga? É uma moça não sei o que, aí você vai descobrir, a pessoa não é psicóloga, fala, não, então não é terapia, psicoterapia que você está fazendo, né? Então, psicoterapia, fisioterapia com fisioterapeuta, e tem muitas coisas que são terapêuticas e tem muitas terapias que são as terapias integrativas também. Então, acho que é importante a gente separar que tudo a gente chama de terapia, então não é toda terapia que é com o psicólogo é psicoterapia. E aí, a psicologia tem várias vertentes que a gente chama, tem várias abordagens. Então vai depender muito da abordagem do terapeuta. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então ela tem uma abordagem que diz que o que mobiliza, o que faz os homens sofrerem é a interpretação que ele faz da situação. Então, se eu interpreto uma situação positivamente, mesmo que ela seja ruim, isso vai trazer um comportamento, um sofrimento ou uma alegria para mim. Se eu interpretar tudo como ruim, então isso também vai trazer para mim um sofrimento e um tipo de comportamento. Então, a base, muito simplificadamente, a base da terapia convencional cognitivo-comportamental é essa, mas tem outras vertentes que analisam o comportamento, tem análise do inconsciente, que é a psicanálise, tem várias abordagens e humanista, enfim, são várias as abordagens, formas diferentes de ver o funcionamento psíquico humano. A questão, acho que principal das terapias integrativas com a psicologia, a psicoterapia, eu acho que é a duração. Embora a terapia cognitivo-comportamental tenha já como premissa ser uma terapia de período mais curto, ela ainda é um pouco mais alongado, né? Então a gente vai entender o comportamento da pessoa, o funcionamento da pessoa, trabalhar com ela e acompanhar aquele período. Então, da psicologia, a gente faz um acompanhamento. Então não é uma coisa assim que eu vou chegar lá, eu vou falar, faz assim, 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 e ela sai e já está com uma solução. É um processo, né? Então é um processo que muitas vezes pode ser mais longo, a psicoterapia, do que uma terapia, embora existam hoje psicoterapias breves também. Eu penso que... Você pergunta o objetivo, por exemplo, a pessoa chega lá, você fala, você veio aqui por quê? Pergunta. E se a pessoa fala assim, eu vim aqui porque eu quero fazer transição de carreira, a hora que fizer a transição de carreira eu vou embora. Tá tudo bem, você vai ajudar ela só nisso. Exatamente. Então, a pessoa... É a primeira pergunta que a gente faz, né? A gente se apresenta e tal, e fala assim, e o que te traz aqui? Por que você veio? Porque geralmente a pessoa vai procurar o psicólogo porque ela está em algum tipo de sofrimento. Então, ou precisando tomar alguma decisão e está querendo, né? Como você falou da transição de carreira, mas às vezes uma grande maioria das vezes são questões de relacionamento ou alguma angústia de coisa que já aconteceu faz um tempo, que ficou para trás e de repente volta. Então a gente pergunta, o que te traz? Aí a pessoa vai dizer, eu vim porque tô com uma questão no meu casamento, não tô feliz, eu queria conversar a respeito disso, entender melhor, não sei se eu separo, se eu não separo, por exemplo. E aí a gente fala, então tá bom, então me conta disso. Então a pessoa vai contar e a gente vai trabalhando junto, pensando em estratégias, pensando em formas que ela poderia lidar no casamento dela, coisas que ela poderia fazer para ver se resgata esse casamento, né? Se há um problema de relacionamento no trabalho ou qualquer outra questão, estou com depressão. Então vamos trazer o que é a depressão. Então a gente faz o que a gente chama
na terapia de psicoeducação. Então eu vou educar o paciente, olha, depressão funciona assim, 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 você está sentindo isso, 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 isso? Sim, então pode ser depressão mesmo. Aí a gente começa a criar estratégias para despertar a pessoa alguns comportamentos que vão ajudá-la a sair da depressão. E comportamentos também formas de pensar. Então a pessoa fica muito pessimista. Então a gente vai despertando, olha, vamos começar todo dia a pensar em alguma coisa que pode agradecer? Vamos pensar todo dia em alguma coisa? Porque aí a gente vai trazendo um novo olhar, né? Quando a gente fala assim, a virar uma chave, ajudar a pessoa a enxergar a vida de outra forma. Então, depressão, ansiedade, a gente educa a pessoa para ela entender o que ela está sentindo, o que ela está vivendo e conseguir criar estratégias para lidar e para sair disso, né? Então, a ideia é que ela saia desse sofrimento, seja uma psicopatologia, ou seja uma questão de relacionamento, ou seja uma questão de carreira, enfim. Ajudar a pessoa a clarear a ideia para ela tomar decisão, por exemplo, peço a conta ou não no meu emprego. Né? Então, ela vai discutir tudo aquilo e aí ela vai, com o tempo, ela mesma vai entendendo e vai tomando as próprias decisões. E a diferença para as terapias integrativas, que eu acho que é o básico, a gente, na terapia integrativa, por que chama integrativa? Porque a gente olha o paciente como um todo. Hoje em dia é muito comum, na medicina tradicional, você tá com problema de estômago, você vai no gastro, você tá com problema na coluna, você vai no ortopedista. E eu me lembro até de uma vez que eu tava com um problema no joelho, eu liguei para marcar o médico e ela falou assim, mas é joelho? Porque ele só atende joelho. Eu falei, eu posso ir junto ou eu mando só o joelho? É, joelho. Então, assim, tá tudo tão setorizado na medicina convencional que a terapia integrativa é o oposto disso. Ela vai olhar o paciente como um todo. Então, mesmo que você procure uma terapia por uma dor no pé, a gente vai olhar o paciente como um todo. E eu fiquei pensando até, na terapia integrativa, a gente trata muito problema físico, muita doença. A gente trata com a terapia. Por quê? A terapia ela não vai tratar sintoma, ela vai tratar a causa de qualquer problema, seja emocional, seja físico. Ela vai buscar a raiz, a origem, onde começou aquele problema, e é ali que ela vai atuar. Principalmente essas que eu trabalho, da mesa quântica, da constelação, ela vai realmente buscar tratar ali na causa. E a gente usa de outras ferramentas, inclusive energéticas, como a mesa quântica, que eu acho que é o que a psicologia não vai usar. Aliás, existe uma guerra com alguns profissionais dizendo totalmente contra as terapias integrativas. E, de verdade, nenhum terapeuta integrativo é contra psicólogo, apesar dos psicólogos alguns serem, mas eu acho que é falta de conhecer mesmo, de se permitir, de entender e de buscar aquilo que faz sentido para você. Eu atendo várias pessoas e às vezes eu indico outros profissionais, até com outras terapias. Eu falo, olha, eu acho que essa terapia aqui seria bem bacana para você fazer esse acompanhamento, resolver esse problema. Porque não é tudo que vai servir para todo mundo. E é por isso que a gente tem esse leque tão grande, mesmo dentro da psicologia, tem a comportamental, tem a psicanálise, tem várias vertentes e cada um vai seguir aquilo que faz sentido para si. Porque às vezes uma terapia pode ser ótima para mim. E aí a case vai lá, fala, nossa, detestei. Ou, pra mim não mudou nada. E tá tudo bem. Por quê? Porque cada um é de um jeito. Mas olhar esse paciente como um todo e ter recursos, né? A gente tem, por exemplo, os florais, tem os tratamentos energéticos, que acho que é o diferencial da psicologia. E a gente não quer excluir nada. Na verdade, toda exclusão gera uma desordem. Então, o ideal é agregar. E agora, Lau, eu queria que você contasse pra gente por que a Lau passou por todos esses processos, terapia com psicólogo, com terapeuta. Conta pra gente aí como é que foi esse processo pra você. Eu queria só fazer um adendo dessa questão da briga, né, da psicologia com outras terapias. Enquanto psicóloga, eu sou a favor porque eu acho que o paciente tem que buscar aquilo que faz sentido para ele. Da mesma forma que a religião, ele vai buscar aquilo que faz sentido para ele. E tudo isso agrega. Então, eu penso que as terapias integrativas estão aí, são ferramentas, e eu acho que se faz sentido para o paciente, vai trazer cura.
Não é a minha opinião que deve contar na vida do outro, é a opinião dele. O que acontece que depõe contra muitos terapeutas, não só integrativos, eu não sei se tudo é integrativo, mas enfim, é porque eles prometem cura imediata. Então a pessoa vai lá, ela vai fazer um ritual, ela vai fazer um processo, um procedimento, uma ferramenta ali, e ele promete que vai sair curado. E muitas vezes essas terapias, elas abrem a ferida. E aí o paciente não sabe como lidar. Então essa é a preocupação que nós psicólogos temos, né, é de que o paciente, a pessoa que procura, ela tenha esse entendimento e entendimento de que nada acontece de uma hora para outra, que não é um negócio que ela vai fazer só aquilo. Muitas vezes é o que você está dizendo, da profundidade, né? A gente vai tirando camadas. Então a terapia integrativa ela pode ser complementar à terapia, a terapia complementar. Deve ser. Né? Então são terapias que se acomodam junto naquilo que faz sentido. O que acontece é que hoje em dia as pessoas buscam milagres. Buscam assim, no mínimo, que o outro resolva. Não fazer esforço. Não fazer esforço. Então eu prefiro ir num lugar onde ela me dá um floral e faz a mesa quântica pra mim, ela fala, é isso, e resolve o meu problema. E eu não preciso fazer nada. Não preciso nem olhar pra isso mais. Quando, na verdade, na grande maioria, a gente vai ter que olhar muito pra certos problemas para que eles possam se resolver, para que a gente traga a solução à tona. E isso né? vai muito de profissional para profissional. É o que eu falo, tem profissional bom e ruim em todas as áreas. Isso. E a gente tem que aprender a selecionar e ir com aquele profissional que está fazendo sentido pra gente também. Sim. Nas terapias integrativas a gente costuma usar muito isso. Você vai encontrar o profissional certo para você. Aquele que ressoa com você. E aí você vai seguir. Continua. Então vai, como paciente, né, eu tenho uma vasta experiência, né, e aí por isso que eu sou assim tão evoluído. Uma das coisas que eu estava refletindo é assim, que a advocacia mais humanizada, ela é interdisciplinar, né, então assim, as pessoas que chegam para o advogado, na maior parte das vezes, estão em sofrimento também. E às vezes não são de ordem jurídica ou administrativa que o advogado tem condição de resolver. Muitas vezes são questões emocionais, questões familiares, de relacionamento. E entender esse cliente que chega, eu penso também como a Lorene, né? Não olhar para ele só com o problema dele, mas olhar para ele como um todo, é uma pessoa que tem uma questão. Então eu acho que a advocacia fica muito próxima da psicologia. Você acaba se desenvolvendo para conseguir acessar essa pessoa e muitas vezes o que ela precisa é de um psicólogo. Então às vezes não é nem o direito até chegar na questão jurídica, tem todo um passo que ela precisa dar para conseguir se acalmar, para conseguir se organizar, para conseguir dar limites, para daí sim entrar no caminho jurídico. Isso aqui é uma ótima parceria, né? Com certeza. E aí, como eu sou dessas pacientes que se me mandarem tomar um chá, eu tomo, se mandarem dançar, eu danço. Eu fui conhecendo ao longo do tempo, eu fui entendendo o que fazia sentido, como a Keide disse. Então, assim, a terapia tradicional, ótima, maravilhosa, eu acho que é muito complementar mesmo, muito individualizada e muito complementar. Tem momentos da vida que você diz, eu preciso dessa terapia mais convencional, preciso fazer um acompanhamento, preciso entender, vou usar essa ferramenta, são tudo ferramentas. E muitas vezes faz sentido uma integrativa. E a gente vai trocando ideia, vai pensando quem fez, quem conhece, quem indica. E a gente vai achando caminhos, assim. Para mim faz muito sentido todas as terapias. Uso sempre que preciso, sempre que estou com alguma questão. E acho que sou bom mesmo. Também sou muito a favor de agregar e não de dividir. A gente encaminha muito, né? Então eu sempre que faço um procedimento ou um atendimento, eu vou falar, olha, minha psicóloga, se quiser fazer, continuar, eu ofereço também, porque a gente não pode arrancar o band-aid e largar sangrando. A gente precisa dar esse suporte ali para a pessoa e eu acho que isso faz mais sentido. Não excluir nada, vá atrás, é a mesma coisa do exercício físico. Eu odeio fazer musculação. Beleza, não precisa, vai fazer outra coisa. Vai procurando até você achar o que você gosta. Com a terapia é a mesma coisa. Se você
O importante é reconheça que você precisa de ajuda e peça ajuda. Vá, procure. Não gostei. Procura outro profissional. Não gostou dessa terapia? Busca outra terapia. Mas não sofre sozinho, porque a gente precisa dessa ajuda. O profissional capacitado para isso vai ter um olhar totalmente diferenciado para a situação. O ambiente da terapia é um ambiente seguro, sem julgamentos, onde você vai falar e o profissional só vai estar interessado em caminhar com você, em conduzir você nesse processo. Então, se você está sofrendo, está passando por uma situação, não pensa 2 vezes antes de pedir ajuda. Só vai, pede mesmo, faz, acha a terapia que vai cair bem para você, que você vai gostar, vai se adaptar e vai ter sucesso. Você só não vai ter sucesso na terapia se você achar que o terapeuta ou o psicólogo vai resolver seu problema. Se você chegar na terapia pensando assim, esquece, porque quem vai resolver é você mesmo. A gente vai dar... Porque a cura é um caminho, né? Enquanto você está falando, eu estou pensando aqui que a cura é um caminho. E até na medicina tradicional também é um caminho, né? Eu estou pensando aqui que eu sofro de enxaqueca e eu passei por vários profissionais, neurologistas, médicos, até eu achar um tratamento que desse certo para mim, que resolvesse a enxaqueca. E para todas as nossas questões humanas, eu penso que a cura, para chegar na cura, é um caminho. A gente precisa passar. Então, as terapias, a psicologia, inclusive de várias abordagens, eu tenho um paciente que veio para mim, mas veio da psicanálise, que fez terapia comigo, que está fazendo com outros terapeutas, que eu digo, olha, talvez a abordagem tal faça mais sentido para você, e encaminho também. Né? Então, assim, é um processo, é um caminho que a pessoa tem que passar até ela encontrar a solução do problema dela. Então, a questão Quanta coisa você aprendeu com a enxaqueca? Se tivesse resolvido no primeiro, você não tinha evoluído tanto. Porque tem um processo que é o autoconhecimento que a gente passa por aí, né? Você vai se descobrindo, se percebendo, se encontrando. Acho que é um pouco por aí, né? Do fluir até você achar o caminho. E aí as terapias todas vão fazendo algumas mais sentido, outras menos, mas trazem autoconhecimento sempre, né? E é o autoconhecimento que eu acho que leva à cura, porque daí você descobre isso aqui dá certo pra mim, isso aqui não dá, isso aqui faz bem pra mim, isso aqui faz mal, né? E se posiciona e a vida fica mais leve. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam entender um pouco mais das terapias, para que a briga cesse, porque a gente é a favor de tudo. Tudo funciona desde que você queira que funcione. Um super beijo e até o próximo vídeo. Até!